Eu trouxe algumas questões aqui para vocês visualizarem como que a FGV cobra. Então, olha só, vamos pegar aqui uma questão de 2023 da FGV. O texto é o seguinte: ninguém ousa dizer adeus aos seus próprios hábitos. Muitos suicidas se deteram no limiar da morte ao pensar no café aonde vão jogar todas as noites sua partida de dominó. Então, assim, num primeiro olhar, parece que está tudo bem. Você lê uma frase dessa, será que ela está de acordo com a norma culta? Será que há alguma correção gramatical a ser feita? Então, ninguém ousa dizer adeus aos seus próprios hábitos. Muitos suicidas se deteram, então. Será que se eu tirar esse pronome seus aqui vai fazer falta? O que vocês acham? Se é os hábitos, ele só pode ser os seus. Se são próprios hábitos, o que nós temos aqui? Nós temos uma redundância. Muito comum no nosso dia a dia, redundância. Machuquei meu braço. É claro que o braço só pode ser seu, não é o meu. Se você machucou o braço, é o seu. Você não vai machucar o meu braço. Então, mas você acaba no dia a dia usando isso. Ai, machuquei meu olho. Não, você machucou o olho. Se você machucou o olho, é o seu olho, não é o meu. Então, ninguém ousa dizer adeus. Esses seus aqui você pode jogar fora, ele está sobrando. Redundância ou pleonasmo, se você quiser. Então, nós temos aqui um pleonasmo. Pleonasmo é muito comum. Então, ninguém ousa dizer adeus aos próprios hábitos. Muitos suicidas se deteram? Não. Muitos suicidas, o que tem? Se detiveram. Por quê? Porque o verbo deter, ele é derivado de ter. Da mesma forma que você vai conjugar o ter, você vai conjugar o deter. Você não vai dizer assim que eles teram aqui. Você vai dizer o quê? Se você disser isso, é um desastre. Oh, eles teram aqui ontem. Não, você vai dizer o quê? Que eles tiveram, então eles detiveram. Ah, eles reteram os bandidos na cadeia. Se você tiver cuidado, você que fica no lugar deles. Por quê? Porque não é eles reteram, é eles retiveram. Então eles tiveram sucesso na prova. Ninguém vai dizer, olha, eles teram sucesso na prova. Então, da mesma forma que você não disse que eles teram sucesso, vai dizer o quê? Eles tiveram sucesso, eles retiveram sucesso. Portanto, não é eles se deteram, muitos suicidas se deteram, muitos suicidas se detiveram. Porque o verbo deter, ele é derivado de ter. Como você vai conjugar o ter, você vai conjugar o dt. Como é que se conjuga, então, o verbo ter no ontem? Ontem eu o quê? Eu tive, tu tiveste, ele teve. Ontem nós tivemos, ontem vós tiveste, ontem eles o quê? Tiveram. Portanto, ontem eu detive, ontem tu detiveste, ontem ele deteve. Ontem nós detivemos, ontem vós detiveste, ontem eles o quê? Tiveram. Então, ninguém ousa dizer adeus aos próprios hábitos. Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte ao pensar no café, aonde vão jogar. Aonde vão jogar, não. Aonde eles se detiveram a uma ação que já aconteceu. Então, primeiro que não é aonde. Quem joga, joga em algum lugar. O verbo, pessoal, esse primeiro verbo é um verbo auxiliar e o verbo jogar é o verbo principal. Para efeito de análise, eu considero sempre o verbo principal. Portanto, quem joga, o que tem? Joga em algum lugar. Eu jogo no clube, eu jogo no café, eu jogo, sei lá, cada um escolhe onde jogar. Eu não vou determinar isso. Você é quem sabe onde joga. Eu jogo no campo, eu jogo no estádio tal. Então, não é aonde. Portanto, se quem joga, joga em algum lugar, ou seja, esse verbo é um verbo que indica estaticidade, a preposição que você vai usar não é onde, não é aonde, é onde. Portanto, ninguém ousa dizer adeus aos próprios hábitos. Redundância, pleonasmo. Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte ao pensar no café onde. Não é vão jogar, onde iam jogar. Vão jogar no futuro, onde jogarão. Então, muitos suicidas se detiveram no limiar da morte ao pensar no café onde ia jogar todas as noites, vezes que eles já jogavam sua partida de dominó. Bom, o que nós temos aqui? Nessa frase foram introduzidas, se você quiser colocar uma vírgula aqui, pode. Nessa frase foram introduzidos erros ou inadequações, considerando-se a norma culta da língua. Erros e inadequações essas que foram corrigidas ao final de cada opção. A tal opção em que a correção do erro não é válida.
Por que eu trouxe essa questão? Eu trouxe essa questão para vocês perceberem que, se vocês não estudarem português de forma integral, se o método não for o método integral, para resolver uma questão dessa, você não consegue. Porque aí você vai pensar de forma segmentada, de forma compartimentada. Ah, será que é concordância, regência, colocação pronominal, crase? Então, quando vocês analisarem a frase, vocês têm que dominar todo o conteúdo. Você bateu o olho aqui e já sabe, opa, aqui nós temos um problema de redundância, aqui nós temos um problema do emprego do tempo verbal, já que o verbo deter, ele é derivado do ter, da mesma forma que reter, então ele se conjuga tal qual o verbo ter. Basta você colocar o prefixo de. Então, você teria que dominar isso. Outra coisa, você tem que saber o emprego, a distinção entre o onde e o aonde. O aonde você emprega com verbo de movimento. Aonde você foi, aonde você se dirigiu, aonde você vai chegar com a sua ignorância, aonde você foi depois da aula, aonde você subiu. Então, o advérbio aonde, ou o pronome relativo aonde, ele só é empregado com verbos e nomes dinâmicos. Mas se a ideia de estaticidade, onde você mora, onde está situado o curso, onde você reside, onde você jogou, onde você ficou depois da aula, então, quem fica em algum lugar, quem mora em algum lugar, quem está situado em algum lugar, quem joga em algum lugar. Ou seja, são todos verbos e nomes que exigem a preposição em. Se a preposição é em, não é aonde que você vai usar, é onde. Então, você teria que ter esse conhecimento para acertar essa questão. Vamos mais. Se você vai todas as noites, não é aonde vocês vão, é aonde vocês iam. Isso quer dizer o quê? Que é uma ação passada, uma ação que já aconteceu diversas vezes do passado. É o pretérito imperfeito que está aparecendo aí. Então, vocês iam jogar todas as noites sem crase, já que depois de todas nós não podemos usar artigo e, consequentemente, não pode haver crase. Sua partida de dominó. Então, vamos lá. Aos seus próprios hábitos, a correção é você eliminar os seus. Verdade. Então, aqui não há o que se corrigir. Então, há o que se corrigir. Se detiver, está errado. Se deter, está errado. O certo é se detiver. Então, a correção proposta está correta. No lugar do aonde, o certo é onde. Por quê? Porque aqui nós temos ideia de estaticidade. Quem joga em algum lugar. Quem mora em algum lugar. Quem fica em algum lugar. Então, onde você fica, onde você mora, onde você reside, onde está o curso, onde está situada a sua casa, é tudo em. Vão jogar? Não. Como é uma ação que se repetiu no passado, então iam jogar. A correção proposta está correta. Agora, o sua, não há porquê. A noite, sua partida de dominó, você não precisa suprimir esse sua aqui, porque dá a ideia de posse, que é um pronome possessivo de posse. A única alternativa possível, a letra E. Por que eu trouxe essa questão? Pela amplitude. E para você perceber que se a metodologia, como você estuda português, se ela não for alterada, você vai continuar com dificuldade quando você for resolver as questões. Pessoal, e o que eu estou falando aqui não vale só para FGV não, tá? O que eu estou falando aqui vale para quem vai fazer o concurso TSE, que está sob a responsabilidade do SEBRASP. Se você for fazer IDECAM, mesma coisa. São provas de alto nível que você tem que ter um conhecimento de português de forma integral. E sempre revisando para você ficar o quê? Atento às questões de português.